palavra de hoje, a paz do Senhor para todos, está no livro de Hebreus, no seu capítulo 11. Olha o maná que o Senhor nos dá hoje. Olha a advertência da palavra que o Senhor nos dá hoje. Hebreus capítulo 11. Deixa eu falar de um homem que foi corajoso, intrépido e viveu pela fé. Hebreus 11. E o versículo, olha, eu vou ler alguns versículos a partir do 23, aí você já vai ver de quem eu estou falando. Verso 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque ouviram que ele era um menino formoso e temeram o mandamento do rei, que era matar, as crianças. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meu Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes, estou falando de Moisés. Moisés. De acordo com o relato bíblico, Moisés era o homem mais manso da terra e tinha um título inusitado, importante. Ele era conhecido como amigo de Deus também. Moisés, no tempo em que ele nasceu, havia um decreto. O príncipe, o rei do Egito, não queria que o povo de Deus multiplicasse, crescesse, e ele deu ordem a todas as mulheres hebreias que fosse dar à luz a criança, e somente fosse um varãozinho, um menino, tinha que ser morto ou lançado no rio. E quando a mãe de Moisés deu luz a ele, viu que era muito formoso e chamaria a atenção muito mais ainda para ser morto, fez um cesto, colocou ele, você conhece a história, nas águas do rio Nilo, e ele parou na beira do palácio e foi criado pela própria mãe, mas dentro do palácio de Faraó. E ele foi crescendo, e ele foi desenvolvendo, e ele se tornou um menino, um adolescente, um jovem, e de repente ele soube que ele não era egípcio. De repente alguém lhe revelou a sua naturalidade, a sua identidade. Ei, Moisés, você não é egípcio, você é um hebreu, você é do povo de Deus. Ei, você que me ouve nesse dia, você pode estar até afastado, até fraco, mas você não é para ficar nesse mundo. Você não é deste mundo. Essa vida não lhe pertence. Você foi criado no Evangelho, você ouviu a palavra, você foi até batizado, você aceitou Jesus como seu Salvador. O que é que você está fazendo aí fora? Comendo as migalhas que esse mundo tem para lhe oferecer? Volta para Jesus. Hoje o Espírito Santo mostra a sua identidade. A sua identidade é de servo de Deus. Tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém pagando preço na oração por você. Se levante, saia desse grande abismo e volte aos caminhos do Senhor, enquanto há tempo, hein? Moisés, quando descobriu que ele entendeu que ele era ele não era egípcio, mas que ele era um hebreu, que ele era um judeu, que ele era um homem nascido dentre o povo de Deus, e quando ele descobriu que o povo de Deus estava sendo escravizado, ele entendeu que ele não poderia se conformar. De um lado, todas as regalias do palácio. De um lado, todos os tesouros do Egito. De um lado, toda a boa criação, toda a boa educação, tudo do bom e do melhor dentro do Egito. O mundo, irmão, verdadeiro engano. Por um pouco de tempo ele lhe mostra tudo. Quantos jovens hoje estão afundados porque experimentaram coisas que lhe deram prazer apenas por alguns minutos ou por algumas horas.
Quantas moças envergonhadas, quantas pessoas se deram mal porque aceitaram convites para uma noite de prazer, para algo errado, uma má companhia, uma viagem que muitas das vezes se torna uma viagem sem volta. Moisés tinha toda a regalia. Aqui a Bíblia Sagrada diz que ele não atentou para os tesouros do Egito. A Bíblia diz que ele preferiu pagar o preço de ir lá para o Egito, tirar o povo de lá, correr aquele risco, se esforçar, mas no meio do seu povo, porque ele sabia que havia uma recompensa, havia uma missão para ele. E a Bíblia diz que ele deixou o Egito, não temeu o decreto, a ira do rei, ficou firme, vendo o invisível. Isso você vai ver no versículo seguinte, que eu não li, não dá tempo de ler tudo aqui, que é o versículo 27. Ele deixou o Egito, ele não temeu. Não tema nada, irmão. Ei, meu querido, meu amigo que me ouve, você que está preso por alguma coisa, não tema não aceitar Jesus, não. Não temas de entregar o seu caminho ao Senhor, não. Pelo contrário, faça isso logo. Ele vai te libertar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o mais ele fará. Está com medo de quê? Da sua família? Da resposta? Que Satanás vai se irar contra você? Aliás, tem gente que esse mês, não, porque eu tenho que cumprir uma obrigação. Que obrigação? Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador para ser cancelado o seu pecado e você viver uma nova vida. A vida que lhe pertence é a vida do Evangelho, é a vida que Deus tem para você, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, desde o ventre da sua mãe Ele te conhece. Meu irmão, Moisés, olha que coisa linda. Ele desprezou os tesouros do Egito. A maior nação que tinha naquele mundo era o Egito, dominava o mundo todo. Eles tinham toda a tecnologia, toda a ciência, toda a riqueza, é a nação mais poderosa, entre aspas. Ele preferiu ir lá, ser usado por Deus. Deus chamou ele na sarça e disse: você vai até o Egito, você vai tirar o meu povo de lá. Eu vou te preparar, eu vou te encher, eu vou queimar o teu coração com fogo abrasador que não se apaga, e você vai ser uma nova pessoa, Moisés, mas eu vou te usar. E ele disse sim para o Senhor. O que é que você está esperando para dizer sim para Jesus? Irmãos, para finalizar, deixa eu te falar, às vezes a gente abre a porta para tantas coisas. A gente se empolga, se emociona com tantas coisas, mera promessa de homens, que na sua maioria falha e não cumpre, mas não abre a porta para as promessas de Deus. Duvida, será que Deus vai fazer? Ah, meu Deus, será que Jesus pode curar? Ah, será que Jesus vai me libertar? Ah, será que eu vou conseguir permanecer perto de Deus? Claro que você vai conseguir, se é Deus que está lhe chamando. Quem lhe chama garante, Ele lhe chama, ainda pega pela tua mão direita e diz: não temas que eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Preste atenção nisso. Ele deixou o Egito. Faraó ficou irado com ele, quis matar ele, porque ele deixou o Egito. O inimigo fica furioso quando alguém ouve a palavra, quando alguém abandona o mundo para servir a Deus. Só que a ira dele não vale nada, porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo de deixar o Egito. Eu vou repetir. Não tenha medo de deixar o Egito. Você não é do Egito. Você pode até estar aí, mas eu estou prometendo, você pode até estar aí, ser uma pessoa viciada, você pode ser uma pessoa que está embaraçada, uma pessoa que está endividada, mergulhar no pecado. Não estou nem aí com isso. O problema não é o tamanho do seu pecado, é quando você vai até o Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se levante enquanto há tempo. Sai do Egito, vem para Jesus, porque Ele é bom e sabe amar. Que Deus abençoe a todos através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que